Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gelson Magalhães, estou aqui a convite do Carlinhos Falsetti para esse projeto do Retiro Virtual e desses 5 movimentos que ele propôs, os 5 movimentos que a igreja tem que fazer, que é servir, evangelizar, acolher, discipular. O meu ficou o último, que é o enviar, o envio da igreja na sua missão, no seu propósito, no cumprimento daquilo que o Senhor mandou. E isso você percebe é um círculo, né? É um ciclo constante que a igreja tem que fazer, tem que servir, evangelizar, acolher pessoas, discipulá-las e depois enviá-las de novo num círculo contínuo. E eu quero abordar esse tema, dividir em três aspectos que eu acho fundamental. O primeiro aspecto é o envio dentro do culto. A igreja é enviada a partir do culto, do ajuntamento, da congregação, no encontro comunitário, no encontro de adoração. Nesse momento, o envio faz parte do culto da igreja, sempre fez parte. Uma coisa interessante é que a palavra missa, né? Eu que fui criado na igreja católica, nunca soube o significado da palavra missa, e ela tem basicamente 2 significados ou 2 origens, né? A primeira, missa, tinha a ver com a oferta, com o sacrifício ali da Eucaristia, mas depois a própria igreja ressignificou, porque a última palavra da celebração da igreja católica, no latim, a palavra missa est, que é enviada é. No sentido, o segundo significado é que a igreja é enviada. Então esse era o movimento final, né, da liturgia católica, mas não só da liturgia católica, a maioria das igrejas protestantes históricas, o final do culto, e outras igrejas também, o final do culto é não só despedida, mas é o envio, porque acredita-se corretamente, biblicamente, que a gente reúne ali para adorar, mas quando a gente sai em missão, a igreja é enviada para cumprir a missão. Isso tem muito a ver com culto também, porque a missão existe, já dizia aquele pastor batista famoso, John Piper, a missão existe porque não existe adoração, não existe culto. A missão última é a adoração, é culto, mas a penúltima é a missão, ou seja, a gente sai para chamar as pessoas para adorar, para cumprir o propósito da sua vida, que é a adoração, que é cultuar. Então, a igreja faz a obra missionária, convidando as pessoas a se converterem e adorarem ao Deus verdadeiro. Então, o envio faz parte do culto. Agora, esse é um desafio, porque às vezes o culto se torna muitas vezes uma fuga da realidade. Eu percebo que em muitos contextos as pessoas vão para o culto para fugir da realidade. Já ouvi muita gente no início ali do culto público falar assim: esqueça os seus problemas lá fora, esqueça os seus problemas lá fora e aqui você vai entrar para adorar. Às vezes parece que a experiência do culto é um divórcio da realidade e do culto em si, o que não pode acontecer. A igreja é chamada para adorar, para receber a palavra, para se alimentar, para ser fortalecida, mas para voltar, para encarar uma realidade concreta. Então, às vezes eu penso que alguns cultos parece que a pessoa entra numa nave espacial e ela vai lá visitar os altos céus e depois ela volta, ela tem uma experiência lá, mas essa experiência não tem nada a ver com a vida real, cotidiana. E é isso que não pode acontecer. O nosso culto não pode ser divorciado da missão. A missão está ligada ao culto. E talvez um dos textos que deixa isso bem claro na Bíblia, e é um texto, inclusive, usado muitas vezes como um texto básico para a liturgia das igrejas, que é Isaías capítulo 6, quando o profeta teve aquela visão: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor, e a sua glória enchia as abas das suas vestes, encheu o templo. E disse eu:
Ai de mim, porque estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Daí o serafim pegou a brasa do altar, tocou nos meus lábios, eis que a tua iniquidade foi tirada. Observe o movimento do culto, ele vê a Deus, ele vê a santidade, vê a glória, ele olha para dentro de si, vê o seu pecado, vê a sua condenação, mas ele recebe o perdão ali, a manifestação da graça, ele é perdoado. Mas então o terceiro movimento, o Senhor fala, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o profeta responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que percepção, e o Senhor envia. Então a experiência com Deus, a experiência da adoração, a experiência de culto nos leva a olhar para dentro, mas também nos leva a ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus está sempre focada no envio. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta responde. Então, toda experiência de culto, todo encontro de adoração, ele não pode gerar esse divórcio. Não, ele tem que estar conectado. Eu sou fortalecido, eu sou alimentado, eu sou abençoado pela presença de Deus, eu preciso cultuar, adorar, eu necessito para ser fortalecido, renovado, reavivado, para sair em missão, para sair para cumprir o que o Senhor mandou a gente fazer. Então esse é um grande desafio. Como que nos nossos cultos a gente pode recuperar essa dimensão do envio? Como que no culto essa experiência não pode ser apenas uma experiência vertical, eu e Deus, Deus e eu, mas ser uma experiência também horizontal, né? Uma experiência que leva para fora, que leva para partilhar aquilo que Deus está falando com aqueles que estão lá fora. Então esse é um grande desafio, uma experiência que eu achei que foi muito impactante e causou uma mudança, eu penso até de mentalidade da igreja que eu pastoreio aqui em Botucatu. Foi há alguns anos, eu tive na Coreia do Sul, numa caravana de pastores, e vi lá o movimento, as igrejas que oram muito, coisa muito bonita, mas também o compromisso que as igrejas têm de orar pelo país, de orar pelas autoridades, de interceder. Eu lembro quando eu voltei de lá, eu comecei aqui na igreja uma campanha, né? Ore por Botucatu, que é a nossa cidade. Então, todos os boletins e cultos, todo culto dominical, a gente tinha um momento de oração pela cidade. Aí a gente dividia, né? Levamos no primeiro culto, primeiro domingo de janeiro, o prefeito, o presidente da Câmara, nós oramos por eles, abençoamos a cidade, usamos o texto de Jeremias 29, 5, 6, orai pela paz da cidade, abençoai a cidade, porque na sua paz vós tereis paz. E todo domingo a gente orava por uma área da cidade, profissionais, e levava autoridades, policiais, juízes, e isso, além da ação espiritual, da intercessão, isso também gera uma mobilização, porque a ideia era essa, né? Quando você ora por algo, a palavra oração já está embutida a ação, você age em prol daquilo. Então a igreja se envolveu, se comprometeu a orar pelas causas da cidade, pela violência, contra o tráfico de drogas, a se envolver em projetos sociais, evangelizar, a interceder, a ter mais uma visão mais da unidade da igreja, orar pelas outras igrejas, outros ministérios, outros pastores. E aí, à medida que as pessoas vão vendo notícias, e notícias boas, né, coisas acontecendo, Deus está ouvindo as nossas orações. Então, o envio faz parte do culto e tem que ser recuperado. Em todo culto, a gente tem que estar focado nisso. Olha, o culto não pode ser uma experiência distante da realidade. Não, as pessoas têm que estarem ligadas. Aí tem que ter talvez um momento de intercessão, o envio mesmo, momento missionário, ou esses momentos por problemas, ou, como diz a Bíblia, orar
pelas autoridades, orar por problemas específicos, hospitais, escolas, professores, advogados, orar pelos moradores de rua, orar por justiça social, orar pelos secretários, orar por isso, para gerar esse movimento espiritual, para o culto estar conectado na realidade. Então esse é o primeiro, e o desafio que a gente tem, que eu deixo para vocês aqui, como é que a igreja pode, como é que o culto tem essa perspectiva do enviador. O segundo desafio do envio, e a gente precisa recuperar, é que o envio é para o mundo. Parece uma coisa básica, né? Mas é uma coisa óbvia, né? Mas a gente tem que saber disso. Nós estamos enviando as pessoas para o mundo. E aí um texto bíblico que é básico, modelo, é João capítulo 17, versículo 18, que o Senhor Jesus diz: assim como tu me enviaste ao mundo, assim como o Pai me enviou ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, eu envio os meus discípulos ao mundo, como o Pai me enviou ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, essa é uma dimensão que precisa ser recuperada, porque a maior parte da visão e das atividades da igreja estão focadas dentro delas mesmas, dentro das suas próprias atividades, das suas próprias necessidades. Igreja dentro das quatro paredes, intramuros, e não tem essa dimensão do mundo. É esse mundo aí que a gente tem que servir a Deus, nesse mundo que a gente tem que testemunhar, evangelizar, é esse mundo. A igreja e o culto não é um refúgio, não é um forte onde a gente se esconde do mundo, não. A gente foi enviado ao mundo, enviado às suas necessidades, dores, problemas, conflitos, tudo que está passando no mundo. Aí a igreja foi enviada para ser o sal da terra, não o sal do sal, e a luz do mundo, não luz da luz. A gente foi enviado para salgar a terra, para ser luz desse mundo. E aí observe que os dons que Deus deu para a igreja, é outro equívoco que a gente comete, a gente pensa que os dons que Deus nos deu são dons apenas para serem usados dentro da igreja. Então, dom de pregação, de evangelismo, de ensino, de música, são esses dons. Mas e os outros dons que o Senhor deu, que o Senhor concedeu, que o Espírito Santo deu na sua diversidade? São dezenas de dons registrados no Novo Testamento, mas eu creio que há outros dons, habilidades, talentos que o Espírito Santo concede para a gente servir a Deus, não na igreja, mas no mundo. Os dons que Deus nos deu são para servir as pessoas no mundo e mostrarem para elas o amor e a graça de Deus. Então, como é que a gente vai exercitar, iluminar, abençoar esse mundo com os nossos dons e talentos? Então, isso precisa ficar bem claro. Nesse tempo que a gente está vivendo agora de crise, quais são aí as dores, os problemas, as diversidades, quais são as necessidades? Além de orar, como é que a gente pode abençoar esse mundo mal, levar esperança para esse mundo carente e recuperar esse aspecto, e o mundo nos seus vários segmentos. Então, todas as áreas do mundo, a área da mídia, do entretenimento, da política, da arte, todas as áreas precisam de cristãos influenciando o mundo, de cristãos aí resplandecendo a glória de Deus nos diversos segmentos da sociedade, na área dos esportes, em todas as áreas. Como é que nós fazemos isso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. A nossa missão não é dentro da igreja, a nossa missão é no mundo, ainda que o culto faça parte do nosso propósito, mas a gente é chamado para isso. Então, recuperar isso daí, analisar, não fugir, não se esconder. Eu lembro quando eu era um novo convertido, ainda adolescente,
O que eu queria era ficar na igreja o tempo inteiro. Porque lá na igreja tinha meus amigos crentes, todo mundo igual a mim. Então, às vezes, eu tinha que ir para a escola. Às vezes, eu queria faltar na escola para ir para o encontro dos jovens, para essas coisas todas, porque era muito legal, aconchegante, estar entre os mesmos, entre os pares. Mas não foi isso. Jesus abandonou lá o céu, a glória e desceu. E é isso que a gente precisa recuperar. A gente precisa colocar na nossa mente, a gente é enviado a esse mundo aí. Então, essa tendência evangélica que eu tinha, que outros têm, essa tendência que nós temos de ficarmos entre nós mesmos, porque é mais agradável. E aí o texto que a gente tem que lembrar muito lá no livro de Atos é assim, Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí se observa que o Espírito Santo desceu em Jerusalém e estava tão boa a igreja de Jerusalém, o avivamento, a comunhão, estava um negócio tão maravilhoso que a igreja não foi. A igreja ficou fechada lá, estava muito bom aquela comunhão, estava muito agradável. E aí o que Deus teve que fazer? Aí é Atos 8:1, tem Atos 1:8 e a resposta é Atos 8:1. Olha o que Deus teve que fazer. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém. Estava lá, estava uma benção, avivamento, comunhão maravilhosa, gostosa, contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 1:8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. Só que eles ficaram testemunhando só em Jerusalém. O que Deus teve que fazer? Deus teve que levantar uma grande perseguição na igreja para que a igreja saísse de Jerusalém e fosse para a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Então a perseguição, o Herodes se levantou. Alguém já disse que Herodes foi o maior evangelista, porque ele espalhou a igreja. Observe, por exemplo, há anos aí a gente vem ouvindo falar que a internet é um campo missionário, um grande campo missionário, é o continente não alcançado, a internet. É um continente não alcançado, e a gente aí, as igrejas, alguns pastores ou outros, abraçaram a ideia de pregar, de anunciar, de influenciar esse continente inexplorado e não alcançado. Como tem países não alcançados, tem um continente não alcançado, que é a internet. Ainda tem também a área que pega, que é aquela classe, que é a classe que tem mais gente convertida pelas pesquisas dos 4 aos 14 anos, que esse é um meio de comunicar com eles também. Mas a gente ainda é reticente, a gente vai, isso aí não é para mim, não é para mim. Agora vem a pandemia, as igrejas estão fechadas, e o que acontece? A gente tem que entrar, a gente tem que usar, a gente tem que aprender, a gente tem que entrar nesse continente forçadamente. Os pastores têm que aprender, pregar, comunicar, coisas que a gente tem que ser treinado. Já devíamos planejar isso. A gente já devia saber usar isso, porque esse é um meio de comunicação barato, fácil, rápido e de alcance global. Olha que porta aberta. Olha que oportunidade extraordinária. Olha um apóstolo Paulo tendo a internet. Olha um apóstolo daquele sabendo, vendo essa porta aberta, como esse homem já não estava comunicando o evangelho a todas as nações. Então, Atos 1:8 e Atos 8:1 foi enviado ao mundo. Enviado ao mundo. A igreja é enviada ao mundo. A gente não foi chamado para viver em gueto, no gueto. Aí você tem reunião gospel, você tem condomínio gospel, prédio gospel, você tem clube gospel, você tem tudo só para crente. Mas a gente não foi enviado para os que creem, a gente foi enviado para um mundo perdido. E terceiro desafio no envio que eu quero deixar para vocês pensarem, é que esse envio da igreja, esse envio do povo de Deus para o mundo, ele precisa recuperar entre os crentes, na igreja de maneira geral, precisa recuperar o sentido e o significado de vocação. Vocação. O que significa vocação? Hoje em dia a palavra vocação é quase que exclusiva para pastor.
Diz assim, aquele jovem tem vocação. E o que é vocação? É vocação para o pastorado, é vocação para o ministério de tempo integral. Essa palavra quase que ficou reduzida a esse significado. E vocação, do latim vocare, quer dizer chamado. E mais do que isso, os reformadores protestantes, eles recuperaram o sentido de vocação. Olha, 500 anos atrás eles já recuperaram isso e fizeram um grande movimento, mas hoje ainda não é completamente entendido isso. É a ideia de que todos os cristãos são chamados, todos têm uma vocação específica, têm um chamado específico. Nós temos a vocação geral, que é servir a Deus, testemunhar, adorar o Senhor, ser luz do mundo. Essa é a vocação geral. Mas cada crente tem um chamado de Deus, tem uma vocação para servir a Deus. É a maneira como Deus se expressa através da minha vida nesse mundo. Essa é a minha vocação, o meu chamado específico. E aí os reformadores, pela palavra de Deus, eles perceberam que o trabalho, a vocação, o trabalho de cada pessoa é a maneira dela expressar a vocação, é a maneira dela expressar o seu chamado específico de Deus. Então, o Lutero costumava dizer, Calvino costumava dizer, aquilo que o pastor faz domingo, pregando no culto, não é mais sagrado do que aquele irmão que é um lavrador, ou aquele que tem lá uma plantação, ele vai, acorda cedo, vai lá, tira leite, cuida da sua criação, planta. Se ambos estão fazendo isso com excelência, com dedicação, isso daí glorifica a Deus. Quer dizer, o afazer, a habilidade, aquilo que você sabe fazer, se você faz com excelência, como melhor, aquilo que Paulo diz em Efésios, faça para Deus. É para Deus que vocês estão servindo. Não faça apenas para o seu patrão, mas é para o Senhor a quem você serve. Essa ideia de que aquilo que a gente faz para a glória de Deus e a gente faz bem feito. Então, tanto o pastor, o missionário, o pregador, o ministro de louvor, quanto aquele lá que trabalha de mecânico, aquele que trabalha na roça, a empregada doméstica, a dona de casa, o advogado, o médico, aquilo que ele está fazendo, se ele está fazendo melhor para servir, abençoar, ali ele já está testemunhando que ele serve a Deus, que ele faz aquilo de outro jeito, de outra maneira. Então esse sentido do envio precisa ser recuperado. A igreja evangélica continua crescendo no Brasil e há previsões que em 2030 a gente chega à metade da população, mas se não mudar a ética do trabalho, o jeito que as pessoas exercem o seu trabalho, a sua profissão, o Brasil não vai mudar. E é preciso mudar os dois S, é excelência e ética. É trabalhar sabendo que você está servindo a Deus, não só pregando, não só falando verbalmente, mas que o seu serviço bem feito, o seu trabalho bem feito, aquilo ali já é um testemunho, já é um diferencial, aquilo já mostra que você está fazendo aquilo para o Senhor, do reino de Deus, e fazendo com ética, com honestidade, com integridade, você já vai. Tem uma história famosa que um sapateiro perguntou para Lutero, como é que eu posso servir a Deus? Ele tinha na mente, será que eu tenho que ser um pregador? E o Lutero falou, sabe o que você tem que fazer para servir a Deus? Você tem que fazer o melhor sapato que você puder. E você tem que vender com o preço mais justo que você puder vender. Esse conselho de Lutero muda o Brasil. Se cada profissional, se cada funcionário, se cada pessoa aí, atendente, servidor público, se cada pessoa aí nas suas mais variadas funções e serviços, entender que eu estou servindo a Deus com o meu trabalho, que o meu trabalho glorifica a Deus, é para Deus que eu trabalho, Deus é o meu patrão, eu não trabalho só para ganhar, mas eu faço o melhor porque eu sirvo a Deus. Você veria uma mudança no Brasil, porque a gente vive numa cultura de gambiarra, numa cultura de empurra com a barriga,
na cultura do remendo, na cultura de faz qualquer jeito, obras públicas caem, desfazem, porque as coisas são feitas assim, a desonestidade, a mentira, a corrupção, o jeitinho, o suborno, a enganação, isso daí impera. Agora imagine se faz isso, é por causa disso que o Max Weber, um dos pais da sociologia, fez a pesquisa lá, escreveu um livro lá, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A ideia lá, que naquela época que surgiu o capitalismo, é porque o protestante, depois da reforma, ele se dedicava ao trabalho honesto, excelente. Ele não tinha vícios, ele gastava seu dinheiro com simplicidade e ele economizava. Então, essas nações onde a reforma protestante alcançou a maior parte, essas nações se desenvolveram economicamente, cresceram. As maiores nações, o maior PIB, a pesquisa, o maior PIB do mundo são as nações de maioria protestante, porque essa ética do trabalho entrou. Então as pessoas têm que saírem do culto, da igreja, com essa visão, eu estou saindo para servir a Deus através do meu trabalho. Eu vou fazer isso com excelência e com ética. Eu vou influenciar, nós vamos mudar essa geração, esse país, esse mundo, com profissionais dedicados, honestos, estudantes, que fazem o melhor para a glória de Deus, que vivem para a glória de Deus e fazem isso com integridade, com honestidade. Essa mentalidade tira uma nação da miséria, tira uma nação da pobreza. Essa mentalidade de ética, de honestidade, de trabalho excelente vai gerar uma mudança de mentalidade, vai gerar a riqueza, que é o meio de acabar com a pobreza e com a miséria. Então a igreja, para recuperar o envio, a igreja enviada, a gente precisa recuperar a noção de vocação, de trabalho. Cada um tem uma vocação. Não só eu que sou pastor, sou vocacionado. Você que trabalha em qualquer trabalho que for, qualquer área da sua vida, você que trabalha técnico administrativo, técnico de enfermagem, você que trabalha de cabeleireiro, se você faz isso da melhor forma, as pessoas vão ver, vão perceber algo diferente. E aí o nosso testemunho, a nossa ação no mundo vai causar um impacto. Então, concluindo, é isso daí. Nós precisamos recuperar o envio no culto. A gente precisa lembrar que o envio é para o mundo, não é para a igreja, somos enviados para o mundo. E recuperar a noção de vocação, para a gente influenciar esse Brasil, influenciar o mundo, influenciar a perspectiva da igreja. A igreja é enviada para recuperar o mundo. Tem uma definição do bispo Desmond Tutu, da África do Sul, que ele dizia que todo o trabalho humano é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Quando Deus criou o mundo, Deus criou o céu e a terra sem forma e vazia, a terra caótica. E Deus foi ordenando, foi criando cada dia, separando. E aí Deus foi colocando ordem no caos. E Deus colocou o Adão lá no jardim e falou: Adão, agora você vai dar nome, você vai ordenar, você vai direcionar tudo aqui. E o homem é parceiro de Deus na administração. Então o trabalho do ser humano é você cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Então, se você pega ali uma sala que está bagunçada, está suja, você limpa, você organiza, aí você trabalhou com Deus para deixar aquilo mais belo, mais bonito, mais cheiroso, mais ordenado. Se você leva para alunos que não têm entendimento, e eles dão entendimento, conhecimento, e eles vão ordenando os seus pensamentos. Se você faz isso em qualquer ambiente, você está transformando o caos que é o mundo na boa ordem de Deus. Isso é o trabalho, recuperar a ética do trabalho, da vocação. A gente vai mudar esse mundo, a gente vai mudar o Brasil, a gente vai fazer diferença. Então, que a gente recupere isso. Fica o desafio para vocês pensarem, conversarem, tirarem as dúvidas sobre esse assunto. E o Carlinhos falou para eu deixar um exercício. Então, um exercício bem leve, bem agradável para você. Assista um filme antigo,
mas assista o filme nessa perspectiva do envio, da missão da igreja. Como é que elas tinham essa visão e como essa visão foi mudada, um filme antigo chamado Mudança de Hábito, da Whoopi Goldberg. E perceba como a personagem dela no filme chega num ambiente que seria um ambiente eclesiástico, uma igreja que está voltada para si mesma, uma igreja que vive para si mesma. E como essa personagem do filme vai gerar nelas essa descoberta da missão, do envio, de ir para fora, de encarar a realidade, de usar os seus dons diante do mundo. Assista esse filme, escreva e perceba aí a perspectiva do envio e da missão. Enxergue esse filme numa visão bíblico-teológica. E você vai ver como fez diferença e como vai fazer diferença, tá bom? Eu queria orar por você, eu queria orar por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoe todos aqueles que estão fazendo esse estudo, esse curso, que o Espírito Santo nos capacite, nos direcione para aplicar, para praticarmos essas verdades, para nos direcionar com coragem, com ousadia, com discernimento, com criatividade, para que cada vez mais a Igreja de Jesus faça diferença nesse mundo, transforme esse mundo com a tua luz, com a tua graça, com a tua presença e no poder do Espírito Santo. Eu peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja.